falar de dever, ter que, obrigação, é preciso, é necessário, enfim, como você pode expressar isso em francês. É o que eu vou te ensinar nesse vídeo, d'accord? Viens avec moi. Salut à tous, aqui é a Manu do Francês Fácil e como eu te falei na introdução, você vai aprender nesse vídeo a falar de dever, ter que, obrigação, é necessário, é preciso, d'accord? Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui. Tem muita coisa para você que é iniciante, mas também para você que já está avançado. Tem vlogs em francês, tem vídeo gramatical, tem vídeo cultural, enfim, é um mundo completo aí para te ajudar a avançar no aprendizado do idioma, d'accord? Antes de começarmos, para facilitar o uso desse vídeo aqui, eu dividi ele por capítulos, tá? Eu te aconselho a assistir o vídeo todo e depois você volta ali no ponto no que talvez você precisa assistir de novo, entender melhor, d'accord? E como sempre, no final, deixe o seu comentário, deixe uma frase, deixe frases, na verdade, com tudo que você viu aqui, para a gente ter certeza que você realmente ficou bem claro e que eu consegui executar a minha missão de te ajudar a aprender a expressar corretamente o dever, a obrigação, a necessidade, d'accord? Ali, viens. Para começar, fique sabendo que você vai ver aqui três possibilidades, tá? Que são usando o verbo devoir, usando o verbo falloir, e usando a estrutura être censé, d'accord? Allez, vem. Em primeiro lugar, eu escolhi começar pelo verbo devoir, porque é super simples, gente. É um verbo ali que você vai conjugar e vai usar para expressar o ter que. A dificuldade, talvez, com ele é que em português, esse ter, né, a gente usa o verbo avoir, ter, avoir em francês. Mas em francês você não pode usar avoir para expressar essa obrigação, né, essa coisa aí necessária, importante e obrigatória, que em português a gente vai dizer ter que. Não, em francês é o verbo devoir que a gente vai usar para expressar esse ter que, essa obrigação, tá? Mas a gente vai ver vários exemplos em tempos verbais diferentes, tá? Para te ajudar realmente a gravar aí como você vai usar o devoir para expressar esse dever, essa obrigação, d'accord? Exemplos. Eu tenho que estudar francês hoje. Vai ficar je dois étudier le français aujourd'hui. Gente, eu sei que em português a gente diz estudar francês, né? Em francês vai ficar estudar o francês, étudier le français. Você não pode dizer je dois étudier français aujourd'hui, tá? Tá errado, tá? Você vai dizer je dois étudier le français, d'accord? Que é eu tenho que estudar francês hoje. Use um dos meus vídeos, já que você tem que estudar francês hoje. No passado, no passé composé, vai ficar, eu tive que trocar de trabalho, por exemplo, em francês dá j'ai dû changer de travail. J'ai dû changer de travail, tá? O j'ai dû sendo passé composé do verbo devoir, tá? Para dizer antes, para ir ao trabalho, eu tinha que pegar ônibus. Em francês dá avant, pour aller au travail, je devais prendre le bus. Avant, pour aller au travail, je devais prendre le bus. E esse je devais é o devoir no imparfait, tá? Um exemplo no futuro. Trocando aí de sujeito para variar um pouquinho. Quando você for na França, você terá que renovar a sua carteira de motorista. Quand tu iras en France, tu devras renouveler ton permis de conduire. Quand tu iras en France, tu devras renouveler ton permis de conduire. Eu sei que em português, de uma maneira geral, e eu faço aqui um parêntese, na língua portuguesa a gente não usa muito o futuro, né? Tipo, terá, fará, dará, né? Eu sei que não é tão comum, mas em francês, gente, é. Então eu posso muito bem dizer, quand tu iras en France, tu devras renouveler ton permis de conduire, tá? Eu posso dizer, você terá naturalmente, tá, gente? Até lembrando que o futuro, ele é para um futuro mais distante. O vai ter, ele é um futuro mais próximo. Ainda que na oralidade tudo isso se mistura um pouco, tá? Mas você também pode usar na versão que corresponde aí à versão mais usada em português. Então, vai dar algo do tipo tu vas devoir terminer cet exercice pour demain. Tu vas devoir terminer cet exercice pour demain. Para dizer que você vai ter que terminar este exercício para amanhã, tá? Futuro próximo. Um exemplo com subjuntivo. Imaginemos que eu tenha que terminar este vídeo para daqui a pouco. Imaginons que je doive terminer cette vidéo pour tout à l'heure.
Imaginons que je doive terminer cette vidéo pour tout à l'heure. Gente, o subjuntivo, você precisa se acostumar aí com ele, porque se usa muito em francês também. Como em português, na verdade, né? E para falar de algo que teria que ter acontecido, que era para ter acontecido, a gente vai usar o avoir dû. Então vai ficar para dizer, por exemplo, era para eu ter chegado mais cedo, eu deveria, na verdade, deveria ter chegado mais cedo, vai ficar j'aurais dû arriver plus tôt. J'aurais dû arriver plus tôt, tá? Então, voilà. E antes da gente continuar, eu só quero te dizer que tu dois liker cette vidéo. Tu n'as pas le choix. Tu dois liker cette vidéo. T'as pas le choix. Entendeu? Você tem que curtir esse vídeo. Oui. A segunda opção para você expressar essa necessidade, obrigação, dever, é usando o verbo falloir. Talvez se eu dizer assim, ele no infinitivo, falloir, você fica assim, mas que verbo é esse que eu nunca ouvi? Mas eu vou te dar a forma conjugada dele agora e você vai dizer, esse eu já ouvi sim, em algum lugar nos meus estudos de francês. Então, o verbo falloir, se você pegar a tabela de conjugação dele, você vai ver que não existe je, tu, não tem outros pronomes, sujeitos pessoais aí para ele, além do il, porque ele é o que a gente chama de um verbo impessoal, gente. E quando eu falo de verbo impessoal, só para te ajudar a entender melhor, sabe o verbo chover, por exemplo, quando você quer dizer chove muito em Belém, e é verdade? Você não tem, se você for na tabela de conjugação de chover, não tem eu chovo, tu choves, né? Não existe, é só chove, ponto, a terceira pessoa do singular, né? Então, falloir é a mesma categoria de verbo, gente, é um verbo impessoal. Significa que ele só existe com il e ele não tá ali referindo a ele. É só para dar essa impessoalidade. Porque em português a gente pode dizer chove muito em Belém, não precisa pôr sujeito, marca de sujeito ali no verbo chover, mas para quem fala inglês e sabe que em inglês é como em francês, você tem que colocar o it, né? It. Esse it aí do inglês, em francês aqui com o verbo falloir, vai ser o il. Então, vai dar il faut no presente. Il faut. E eu tenho certeza absoluta que você já viu isso em algum lugar. Se não for o caso, escreve aqui nos comentários. Manu, eu nunca tinha visto esse il faut na minha vida, tá? Mas realmente, assim, é muito, muito usado em francês. E eu vou te dar exemplos que vai te ajudar também a partir de agora, usar ele também. Mas antes de te dar os exemplos, eu vou te apresentar as duas possibilidades com o verbo falloir. Você pode ter o verbo falloir mais um verbo no infinitivo, e daí você está falando de uma maneira geral, mas se você quer atribuir para uma pessoa, para um sujeito ou sujeitos, você vai ter que usar o verbo falloir acompanhado do que, e daí, gente, vai chamar o subjuntivo, tá? Então, realmente é uma estrutura aí de francês mais avançado. Então, eu te aconselho a pegar os meus exemplos, a montar algumas frases para você começar a empregar aí o falloir mais o que, mais um verbo no subjuntivo, tá? Mas eu vou te dar exemplos aí com os dois e você vai entender benzinho, tá? Allez, viens. Por exemplo, para morar no Canadá, é preciso, é necessário, é uma obrigação ter um visto. Você vai dizer, pour habiter au Canada, il faut avoir un visa. Então, aqui a gente está falando de uma generalidade, isso é em francês, generalité, de algo geral, algo global, uma necessidade, uma obrigação, e eu não estou dizendo você tem que ter um visto, ele tem que ter um visto, nós temos que ter um visto, eu estou falando de maneira geral. Então, português daria, para morar no Canadá, é preciso, é necessário, é obrigado, porque o il faut, ele dá essa necessidade de obrigação, dever, ter um visto. Pour habiter au Canada, il faut avoir un visa. E usando a nossa estrutura ali com o que mais o subjuntivo, eu posso atribuir para uma pessoa, para um sujeito, sujeitos. Por exemplo, pour habiter au Canada, il faut que tu aies un visa. É preciso, é necessário, é uma obrigação que você tenha um visto. Então, com o que eu vou poder ali atribuir a uma pessoa. Então, o geral, né, o global fica pour habiter au Canada, il faut avoir un visa. Pour habiter au Canada, il faut que tu aies un visa, tá? E sendo o subjuntivo do verbo avoir. Exemplo no passé composé. Depois da festa, foi preciso, foi necessário, foi uma obrigação aí, foi necessário, enfim, obrigação, arrumar a sala, né? O salão de festa, que em francês a gente diz salle de fête. Vai ficar, après la fête,
il a fallu ranger la salle. Après la fête, il a fallu ranger la salle. Estou falando ali de maneira global, não disse quem teve que arrumar. Se eu quiser atribuir a outras pessoas, por exemplo, a um sujeito em específico, a sujeitos em específico, vai ficar après la fête, il a fallu qu'il range la salle. Après la fête, il a fallu qu'il range la salle. Esse range aqui sendo o subjuntivo do verbo ranger. Après la fête, il a fallu ranger la salle. Après la fête, il a fallu qu'il range la salle. Se eu quiser dizer que nós arrumássemos, vai ficar après la fête, il a fallu que nous rangions la salle. Après la fête, il a fallu que nous rangions la salle. Vamos para um exemplo no imperfeito. Para mudar a hora da aula, tinha que, deveria, era necessário me avisar mais cedo. Pour changer l'heure du cours, il fallait me prévenir plus tôt. Pour changer l'heure du cours, il fallait me prévenir plus tôt. Para dizer, né, que era preciso, era necessário me avisar antes. Aí eu não atribuí a ninguém. Então, atribuindo aí aos meus alunos, ficaria pour changer l'heure du cours, il fallait que vous me préveniez plus tôt. Então, pour changer l'heure du cours, il fallait que vous me préveniez plus tôt. D'accord? C'est ça. No futuro, para dizer, para ter uma boa nota, é preciso, é necessário estudar mais na próxima vez. Pour avoir une bonne note, il faudra étudier plus la prochaine fois. Pour avoir une bonne note, il faudra étudier plus la prochaine fois, tá? E se eu quiser atribuir a um sujeito em particular, vamos pegar um exemplo aí qualquer, vai ficar pour avoir une bonne note, il faudra qu'elle étudie plus la prochaine fois. Pour avoir une bonne note, il faudra qu'elle étudie plus la prochaine fois, d'accord? Então aqui eu atribuo alguém, estou dizendo quem tem que estudar mais, ela. Um exemplo com condicional aí, trazendo essa noção de conselho e que traz assim, essa maneira de se expressar menos indireta, tá? Eu chego assim num lugar e o quarto está bagunçado, eu quero dizer, olha, seria interessante, deveria se acontecer, enfim, que arrumassem esse quarto. Eu vou dizer em francês, il faudrait ranger la chambre. Il faudrait ranger la chambre. Para atribuir a uma pessoa com o verbo falloir, vai ficar il faudrait qu'il range sa chambre. Il faudrait qu'il range sa chambre. Então eu estou dizendo quem tem que arrumar, tá? É o il, então il faudrait qu'il range sa chambre. E para falar de algo que não aconteceu, e sempre essa versão aí, ela traz um certo arrependimentozinho aí, uma certa tristezazinho com algo que não aconteceu, né? Que não se passou. Você vai dizer, por exemplo, il aurait fallu abandonner cette décision, né? Era preciso, era necessário, seria interessante abandonar esta decisão. E para dizer que seria interessante só que a gente abandonasse, vai ficar il aurait fallu qu'on abandonne cette décision. Il aurait fallu qu'on abandonne cette décision. Para dizer que seria interessante, deveria, né? Enfim, seria bom que a gente tivesse abandonado essa decisão. Mas não abandonamos, enfim, não deu certo, enfim. Vocês entenderam o mecanismo, né? E para terminar essa aula, a gente vai ver a última opção, gente, que é o être censé. Être censé. Eu gosto de fazer associações, enfim, com os idiomas que você fala, que seja o português, que seja o inglês, porque tudo que ajuda a gente a entender, a gente vai pegando, né? Não tem essa discriminação, não. Então, para você que fala francês, mito. Para você que fala inglês, o être censé, eu sei que em português ele não tem, tipo assim, um correspondente perfeito, bem igualzinho. Mas em inglês, sim, ele tem um correspondente, que é o to be supposed, tá? To be supposed é o être censé. E eu vou deixar uma dica aqui para você que quer aprender o francês do Quebec ou que vem morar no Quebec, inclusive os quebecois, eles usam a versão que é a tradução literal do inglês, que existe em francês também, tá? Mas que é realmente a mais próxima do inglês, que é être supposé. Être supposé. Então, être censé na França, être supposé no Quebec, que corresponde ao inglês a to be supposed, tá? Que é para dizer, que é para expressar a mesma coisa, gente, esse dever, essa necessidade, essa obrigação. E eu vou te dar uns exemplos e vou te explicar
Porque se você assim, mas não existe tanta opção, quando é que eu vou usar uma e outra? Que é isso, na verdade, que torna, às vezes não, né? O francês um pouco complicado, é porque uma característica da língua francesa é que ela tem estruturas diferentes, muitas vezes, para expressar uma ideia, mas em função do sentimento que você quer transmitir, você vai usar uma ou outra, tá? Mas a gente vai ver alguns exemplos e você vai entender o que eu tô falando aqui, tá? O être censé, você não precisa viajar em todos esses tempos verbais e modos aí, tá? Você vai aprender apenas ele no presente, no imparfait, e você já vai conseguir se expressar maravilhosamente bem em francês, tá? Então, só o je suis censé, ou no Quebec, je suis supposé, o j'étais censé e j'étais supposé, d'accord? Eu tô usando o je para facilitar, gente, mas você entendeu que você usou com todos os sujeitos, né? Je suis censé, tu es censé, elle est censée, nous sommes censés, vous êtes censés, ils, elles sont censé, d'accord? Então, tipo assim, você sabe, e você também pode colocar Manuela é censé, Jean-Michel e Manuela são censés, d'accord? Então, enfim, você entendeu, né? Eu tô dando com o je só para te ajudar a assimilar melhor. Vamos para o primeiro exemplo. Te lembra que eu te disse no início que a frase que eu usei, a primeira frase foi eu tenho que estudar francês, ficou je dois étudier le français aujourd'hui. Lembra? Com o verbo devoir, eu posso usar essa frase com il faut, ou il faut que, vai ficar il faut que j'étudie le français aujourd'hui. Mesma coisa, as duas elas passam a mesma ideia, tá? Elas dão essa noção de que é uma coisa importante mesmo, um dever, tá? Se eu disser, gente, eu tenho um grande problema com isso e já me corrigiram 500 mil vezes, mas eu sempre digo se eu dizer, porque em francês é si je dis. Então, se eu disser, je suis censé étudier le français aujourd'hui, você chega para mim e você diz assim, je suis censé étudier le français aujourd'hui. Eu entendo por aí que não é um dever, assim, algo assim tipo obrigatório, sabe? Que é algo que está na sua lista de coisas para fazer hoje, você levantou pela manhã e você fez uma lista de coisas para fazer naquele dia. E naquele dia você colocou estudar francês. Mas não é aquela coisa assim que é muito importante, que é obrigatória, sabe? É uma coisa que você está suposto, tem que fazer, mas é um pouquinho mais leve. Então você vai dizer je suis censé étudier le français aujourd'hui. Então, se você quer dar essa informação para mim, passando essa noção que é uma obrigação, que você tem mesmo que é melhor você não faltar com essa obrigação, é melhor você usar as duas primeiras estruturas. Je dois étudier le français aujourd'hui, il faut que j'étudie le français aujourd'hui. E o censé, ele é um pouquinho mais leve, é como se ele tira um pouquinho essa noção de obrigação, d'accord? Aí chega no outro dia, você não estudou e você quer me dizer, tipo, não cumpri com a minha obrigação. Vai ficar je devais étudier le français hier, que tipo, eu devia, né, ter estudado, eu tinha que ter estudado francês ontem. Je devais étudier le français hier. Com o il faut que, vai ficar il fallait que j'étudie le français hier. Il fallait que j'étudie le français hier, tá? Mas se você quer dar uma leveza, tipo assim, essa coisa estava na minha lista de coisas para fazer, mas eu não fiz. Mas tá tudo bem, ontem eu não fiz, vou pôr na lista hoje, ninguém vai morrer por isso. Então é melhor você usar o censé. J'étais censé étudier le français hier, né? Écoute, c'est pas grave, je vais le faire aujourd'hui. Então, olha, ninguém vai morrer por causa disso, vou fazer hoje, tá? Então, o j'étais censé étudier põe aí uma leveza nessa obrigação que não foi cumprida. É uma coisa, uma tarefa que estava na sua lista e não foi cumprida, tá? Então, guarde isso na mente, que o j'étais censé étudier le français hier, ele é um pouquinho mais leve na obrigação do que o je devais étudier le français hier, ou il fallait que j'étudie le français hier, tá? E ainda falando no passado, se você quer dar uma pitadinha de arrependimento, você vai dizer j'aurais dû étudier le français hier. Por exemplo, você tem uma prova hoje, você não estudou e você está arrependido de não ter estudado, é melhor você dizer j'aurais dû étudier le français hier. Eu fiz um vídeo te ensinando como expressar arrependimento, tá? Então clica no link que está aqui na descrição ou linkado aqui por cima.
Então, entendeu? As 3 frases, na verdade, 4 até, elas vão passar a mesma ideia, mas elas não vão passar o mesmo sentimento, tá bom? Se você me dizer com je devais étudier le français hier ou il fallait que j'étudie le français hier, eu entendo que era uma obrigação, você não cumpriu. Se você me diz j'étais censé étudier le français hier, eu entendo que era uma coisa que estava na sua lista, não aconteceu, mas tudo bem, bola pra frente, ninguém vai morrer por causa disso. Se você quer me passar uma noção de arrependimento, você vai dizer o j'aurais dû, que eu deveria, era para eu ter, tá? J'aurais dû étudier le français hier. Maintenant, je sais que je vais avoir une mauvaise note. Então, agora eu sei que eu vou ter uma nota ruim na minha prova de francês. Ficou claro, gente, para vocês? Ficou claro, assim, quando vocês usam um ou outro? Enfim, não sei, pra mim isso parece evidente e eu tô tentando explicar pra vocês o que pra mim parece evidente por causa do meu uso do francês, enfim, desde minha adolescência que eu vivo com francês, então eu usar essas estruturas no meu dia a dia faz parte da minha realidade, mas então eu tô tentando passar pra vocês o que pra mim parece evidente, então me contem se eu não me embolei, se deu certo, se vocês conseguiram entender, se faltou alguma coisa, se ficou complicado, enfim, me conte aqui nos comentários se deu pra mim ajudar vocês aí nessa, d'accord? E não esquece, tá? Tu dois liker cette vidéo. Il faut que tu t'abonnes à ma chaîne, tipo, é necessário, você deve, tem que, né? Il faut que tu t'abonnes à ma chaîne, né? Que você se inscreva no meu canal, d'accord? Se inscreve no meu canal, aperta no sininho e compartilha aí com alguém que está aprendendo francês, d'accord? Eu espero que eu consegui te ajudar nessa hoje. Gente, eu escolhi colocar esse casaco, mas vocês estão ouvindo? Esse barulho de plástico, de couro estranho, enfim. Decidi terminar por isso, mas é isso. Me conte nos comentários se deu certo esse vídeo aqui e a gente se vê no próximo, d'accord? Salut!